A paz do Senhor, queridos. É um privilégio poder estar aqui gravando essa mensagem na dependência do Senhor, para que Ele possa comunicar ao teu coração aquilo que Ele tem reservado para esse tempo. Eu havia conversado com os irmãos, especificamente até com o Franco, que havia no meu coração um desejo, né, de passar entre os irmãos e dar uma palavra de gratidão por todo esse tempo que vocês lutaram comigo em oração, né, pela minha vida, pela vida da Marta, pela vida da minha família, a igreja em São Paulo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu não consigo dimensionar e nem precisaria dimensionar, né, quantos oraram e quem orou. Isso está reservado na tua relação com Deus, na tua comunhão com o Senhor. Mas há no meu coração uma gratidão. Há no meu coração um louvor por todos esses anos, né, que nós temos tido aliança em Cristo. Todos esses anos que Deus me concedeu com Marta, com meus filhos, onde nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em momentos alegres, em momentos tristes, em momentos de dor, em momentos de prazer, de satisfação. O Senhor, durante todos esses anos, vem trabalhando na minha vida, trabalhando na nossa vida. E nesses dias, agora, especificamente no dia 6, né, de janeiro, eu pude devolver Marta a Deus, lembrando até daquele texto de Efésios 5, que diz que o marido deve apresentar a sua esposa a Deus, né, perfeita, lavada pela água, que é a palavra. E eu me sinto assim, agradecido a Deus por esse privilégio que Ele me deu, né? E também saber que Marta, nesse tempo, já desfruta da graça do Senhor de uma forma que não tem mais volta. É uma forma que nós todos desejamos e devemos desejar, para que um dia também possamos estar desfrutando eternamente, né, do lugar onde não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais dor, pranto, nenhum haverá, assim diz a palavra. Então, é muita gratidão no meu coração, saber que Marta, minha irmã em Cristo, minha esposa, ela agora descansa e desfruta, né, da presença do Eterno, eternamente. Louvado seja o Senhor. Então, essa palavra minha no meu coração, de muita gratidão. Represento aqui também meus filhos, né, meus genros, minha nora, minhas netas, e também o próximo neto ou neta que está a caminho, né? Vocês devem ter chegado até vocês, melhor dizendo, a notícia, né? Porque nesses últimos tempos, o Salmo 30, verso 5, ele vem me ajudando muito a passar esse momento, né? Quando a palavra nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vinha entoando essa canção, orando essa canção, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E eu vinha ministrando essa canção na minha vida, nesse período, nesse tempo. E para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, no dia 7 de janeiro estávamos ali devolvendo Marta ao Pai, com choro, com tristeza. E no outro dia, pela manhã, reunido com meus filhos, com a minha família em casa, a minha filha junto com o meu genro, a Beatriz, né, e o Jean, nos comunicaram que ela havia passado mal, né, anteriormente,
e resolveu então fazer o teste e cravou, 100% gravidíssima. Então é um misto de emoção, de sentimento, é um misto dentro de nós. Eu até disse que não deu nem tempo de eu ficar triste muito tempo, porque a alegria veio ao amanhecer, né? E uma paz que tem governado o nosso coração, tem governado a nossa vida, é inexplicável. Eu poderia dizer que é fruto das vossas orações, é fruto daquilo que vocês clamaram a Deus por nós. E Deus, Ele recebeu a oração, Ele atendeu a essa oração. E essa paz que tem reinado no nosso coração. Então, queridos, é uma palavra de gratidão, uma palavra de agradecimento a Deus, a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e também a você. E isso serve e deve servir de ânimo para você que ainda sofre, você que ainda está passando uma situação em que você aguarda talvez uma resposta de Deus para a sua vida, né? Um mover do Senhor diante da circunstância que você está vivendo, né? E eu me lembro que a palavra de Deus me guiou em vários momentos, inclusive em momentos de tristezas profundas, de incertezas, né? Porque eu não vivi esse tempo todo confiante. Houve momentos de baque, houve momentos em que eu percebia que a minha fé ela estava comprometida, vamos dizer assim, fragilizada, né? Muitas vezes. Eu pude recorrer aos irmãos, né, aos irmãos lá de São Bernardo, ao próprio Franco e outros irmãos e companheiros, né, abrindo meu coração, falando dessa fragilidade, dessa fraqueza, né, a qual eu me encontrava em determinados momentos. E eu me lembro que uma das vezes que Deus falou comigo claramente, né, foi um dia que eu fui levar Marta para uma consulta, e lá o médico disse que ela ficaria internada, porque a doença havia voltado, né? E eu tive que deixar Marta no hospital, não podia ficar com ela. Isso foi já em 2018, né, que aconteceu isso. E eu lembro que eu estava lá na Rua Brigadeiro, no meio dos carros, e eu clamando, gritando, urrando para Deus, pedindo a Deus que Deus falasse comigo, porque havia uma dor profunda no meu coração. Estava doendo muito, e eu gritei no meio dos carros, aproveitei o barulho dos carros e gritei ali para que Deus pudesse me ouvir. E eu lembro que Deus falou comigo ali, né? Me lembrou um texto que está em Lucas capítulo 22, quando Jesus fala para Simão, a partir do verso 31, né? Ele diz: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essa palavra veio ali de uma maneira muito forte no meu coração. E eu, olhando para o texto, né, imagina o próprio Jesus dizer que ele estava intercedendo, rogando por mim, rogando por você, conforme a palavra nos orienta, dizendo que ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Essa é uma palavra real, ela é verdadeira, porque isso ele está fazendo. E ali, essa palavra veio ao meu coração, mas olha que coisa tremenda, porque o próprio Jesus intercedendo já era algo muito maravilhoso. Mas quando você vai ver qual era o pedido que Jesus estava fazendo, ele não pediu para resolver o problema, ele não pediu para livrar Pedro e nem a mim do problema. Ao contrário, ele disse, para que a tua fé não desfaleça. Olha que coisa tremenda. É uma palavra, talvez, que a gente não gostaria de ouvir. A gente queria ouvir Deus falando, eu vou curar, eu vou fazer, eu vou operar um milagre nesse sentido, né? Que todos nós
Se estamos orando por um enfermo, nós cremos no milagre até o último momento. E mesmo após o momento, sabemos que o nosso Deus pode operar, né, ressuscitar, enfim. Eu criei até o último momento. E ali veio essa palavra. Eu intercedi para que a tua fé não desfaleça. E ali eu entendi que era um tempo de Deus, era um propósito de Deus, que eu precisava passar por aquilo. Marta precisava passar por aquilo. A igreja, os irmãos que souberam da notícia, que sofreram junto conosco, precisava passar por isso para nós sabemos, né? E o que nós sabemos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que Deus tem um propósito de nos transformar à imagem de Jesus. E essa transformação, ela fala de um processo, ela não fala de um resultado, simplesmente. Porque tem dias que o resultado é positivo, tem dias que o resultado é negativo. Mas nós não podemos trilhar a nossa vida, andar, viver, baseado em resultado. Isso assim andam os gentios, o mundo. O mundo vive de resultados. Nós não vivemos de resultados. Nós vivemos de um processo, de um propósito. E esse propósito que Deus tem é de nos conformar à imagem de Jesus. E Franco dizia há uns anos atrás, e continua dizendo, mas eu captei um dia que ele falou, que esse propósito que Deus tem, ele vai usar todos os recursos que ele tem para transformar a mim e transformar você no caráter de Jesus Cristo. E essa palavra, então, ela me norteou, né? Ela me animou, de certa forma, a descer mais, a estar aos pés do Senhor. Porque eu sabia que Jesus estava intercedendo para que a minha fé não desfalecesse. E eu louvo a Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem me socorrido, tem me ajudado. Eu sei, obviamente, que esse processo, dentro desse propósito, não parou. Né? Eu estou aqui, permaneço aqui, e eu sei que Deus seguirá trabalhando na minha vida até que eu alcance isso. E eu penso que ser grato é uma das virtudes que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos crescer. Então eu queria deixar essa palavra para você, refletir no seu coração, porque o Senhor disse para que a tua fé não desfaleça. Então, querido, se está doendo, se você está sofrendo, o Senhor está intercedendo por ti para que a sua fé ela não desfaleça. E é fundamental essa fé. A palavra diz que quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra. Então, o trabalhar de Deus no exercício da nossa fé é fundamental para vivermos em dias tão difíceis que virão, né, que estão por vir. Nós já temos vivido um pouco, mas ainda pela palavra eu imagino, e não de uma visão pessimista, que a coisa ainda tende-se a piorar. E nós precisaremos estar com a fé fundamentada em Deus, no conhecimento de quem é Deus e das promessas que Ele tem na nossa vida. E seguimos confiando nele sobre tudo, né? Porque a nossa fé, ou a fé em Deus, ela se fundamenta no conhecimento de Deus. Ela se revela em confiança, mas o fundamento dessa fé é o conhecimento de Deus. E para conhecer a Deus, Deus precisa sim nos levar por caminhos que os quais muitas das vezes nós não queremos trilhar. Mas o consolo é que Ele nos leva, mas Ele passa conosco. Ele não nos deixa abandonados. Ele fala conosco quando nós nos quebrantamos, nos humilhamos e buscamos a sua presença. E Ele fala conosco. E essa palavra que Ele fala na verdade, trazendo revelação, iluminação do propósito, de compreendermos o trabalhar de Deus na nossa vida. E isso é maravilhoso, porque quando Deus fala,
ainda que seja uma palavra como essa, que eu confesso que ela não foi assim muito agradável no momento. Eu queria que Deus falasse, estou curando, né? E se a gente for olhar no projeto todo, Deus fez isso, né? Eu ouvi uma frase de alguém que diz que Deus ele cura na doença e ele cura também da doença. Hoje nós temos a convicção que a Marta e tantos outros que passaram na nossa vida, como os nossos irmãos, que hoje já não estão mais aqui presencialmente, né? Não estão mais presencialmente, eles foram curados da doença, porque assim o Senhor operou. Então essa palavra eu queria deixar no teu coração, né? O texto segue no verso 33, ainda no 32, né? Após o ponto e vírgula, ele diz, para que a tua fé não desfaleça, ele diz, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então eu estou tendo aqui uma oportunidade de contribuir para fortalecer você no caminho do sofrimento que você está vivendo. Porque esse sofrimento que você está vivendo, esse sofrimento que você está passando, pode ter certeza, ele há de redundar em glória. Porque a palavra diz que as aflições deste mundo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. E eu louvo a Deus por isso. E o que fazer? Fortalecer os nossos irmãos. Que essa palavra fortaleça teu coração. Anime você. Que você não deixe que a sua fé seja roubada. Ao contrário, aproveite essa circunstância para você crescer, amadurecer na sua fé. Amadurecer, crescer no seu conhecimento de Deus. Ele disse, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Você vê que era necessário que Pedro passasse por isso, para que ele pudesse conhecer o Senhor, e nós conhecemos a história mais para frente. Sabemos lá no livro de João, quando Jesus chama os discípulos, ele fala, chamai também a Pedro. Ele especifica Pedro, né, porque Jesus sabia dessa fragilidade, dessa fraqueza que Pedro estava vivendo, mas ele também sabia do coração de Pedro, com relação ao seu amor ao Senhor e à sua palavra. Então essa foi uma das palavras que eu creio que Deus ministrou no meu coração, bem no início do processo, e que me animou, de certa forma, a perseverar, né, buscar a graça do Senhor, para poder perseverar no caminho, e eu louvo a Deus por isso. Então fica essa palavra de gratidão, né, a todos vocês que oraram, que intercederam por nós. Eu louvo a Deus por essa igreja aqui no Rio de Janeiro, e eu queria animar vocês, porque vem tempos difíceis, vem tempos aí sombrios. Eu não sou profeta, mas não precisa ser profeta para nós entendermos o que a palavra nos diz sobre isso, né? E o que nós precisamos trabalhar ou permitir que o Senhor trabalhe é a nossa fé. A fé naquele que que era e que há de vir. A fé naquele que não nos abandona. E, sobretudo, no momento desse de dor, ele está sempre presente para nos sustentar. Conforme diz a palavra, que você vai passar pelo fogo, não te queimarás. Passará pelas águas e elas não te afogarão, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Amém? Que Deus conforte teu coração e possa te animar nesse momento difícil que você possa estar passando ou que virá a passar, né? Porque nós sabemos de uma coisa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E assim nós estamos aqui confiantes que o Senhor seguirá trabalhando na nossa vida. Eu não sei ainda o que eu vou passar pela frente, mas uma coisa eu sei, que aquele que me trouxe até aqui, ele é fiel e poderoso para me levar um pouco mais além. Tá bom, queridos? Fica aqui minha palavra de gratidão, um beijo no teu coração, que o Senhor te fortaleça, o Senhor te sustente e que o Senhor possa te socorrer. E você, guarde a sua fé. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração
guarda a sua fé. Amém? Um beijo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.